Pessoal, deu uma mensagenzinha aqui, agora você está ao vivo, então estamos ao vivo mais uma vez. Meu Deus, Fábio, todo dia você está no meu Instagram. Sim, eu estou no seu Instagram. Hoje vou estar amanhã, vou estar na quinta-feira, vou estar aqui o ano inteiro de 2020, porque eu vou gerar muito conteúdo aqui neste negócio, nesta bagaça. Então, se eu estou incomodando com as lives aqui, ó, aproveita e descadastra. Isso mesmo. Se você quer elevar o seu patamar e quer conteúdo na veia, conteúdo de qualidade, tem que seguir aqui esse canal porque a gente vai arrebentar de conteúdo. Hoje a gente vai fazer uma live com o Ronaldo, já vou conectar ele aqui, ó. Já está aqui. E vamos que vamos. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos chegando aí. Deixa eu ajustar. Fala! Pai do ano. Fala, gente. E agora, papai, os primeiros dias aí acostumando, olheira, sono. Tô aqui de volta. Fala, família, tudo bem? Fala, gente. Tudo certo. E você, como que tá? Quanto tempo de pai já? Oi, Fabinho, desculpa. Quanto tempo de pai? 4 dias? 5? 10 dias. 10 dias e, nossa, eu vou te falar que é uma vida completamente mudada. Tô de volta aqui, tô um pouquinho rouco, tá? Desculpa aí, gente, mas vai dar para conversar bem. Se tiver alguma coisa que vocês não entenderam, falam que eu repito. Vamos lá, Fabio, mais uma live aí. Acho que não vai fechar 2019, porque ainda vai ter outras até o final do ano, né? Mas assim, mais uma live para reforçar e para deixar o gostinho aí do que vai ser 2020. Um ano cheio de conteúdos, cheio de conquistas, cheio de vitórias. Vamos lá. Bastante gente, hein? 104 pessoas aí começando. Oh, isso que a gente avisou de última hora, hein? Deixa eu só colocar aqui. Deixa eu só fixar. Pronto, fixei o comentário aqui. Só o pessoal que está chegando aí saber do que se trata essa live, né? Pessoal, só para vocês terem uma ideia, o Ronaldo faria uma live hoje às 20 horas, tinha tudo programado. Aí a outra pessoa que queria fazer a live com ele acabou cancelando. Então a gente vai remarcar essa live aí, não tem nenhum problema, a gente vai remarcar. Eu falei, Ronaldo, vamos fazer uma outra live? A gente tem tanto assunto. Quando a gente falou qual assunto que a gente vai fazer nessa live, a gente falou de uns 3, 4 assuntos. Então tem muito assunto para falar com vocês. E esse ano que passou agora, a gente gerou muito conteúdo. Só que em 2020 nós vamos gerar ainda muito mais. É um compromisso nosso de estar aqui sempre colocando conteúdo de qualidade, conteúdo que você não vê em nenhum lugar, que ninguém te fala. E eu vou estar aqui fazendo live. O Ronaldo vai estar aqui sempre fazendo essas lives para estar próximo de vocês. Estar Legal. próximos. Isso é E um o prazer. Ronaldo tocou, mesmo com essa questão, até quero agradecer, Ronaldo, mesmo você estando aí com 10 dias de vitória, e mesmo assim você topou estender um pouco mais para a gente conseguir entregar uma live, conseguir entregar conteúdo. Então, Final de mostra ano, o comprometimento que a gente tem, né? foram meio corridas, então final de ano vai ser de muito trabalho. E para mim, fazer uma live, falar com o pessoal, estar com você aqui é um prazer imenso, sempre vai ser. Para mim não tem essa de cansaço, não. Vamos para cima, né? O assunto de hoje, da outra live, seria sobre um pouco do que é evolução digital, aquela coisa do robô vai roubar meu trabalho? O robô ele tem a capacidade de substituir o ser humano? A resposta é não, só que a live seria sobre isso, né? Por conta desse convidado que não pôde participar, acabei achando melhor, né, remarcar, mas o assunto é um assunto que tem muita coisa aberta aí para a gente bater um papo. É um assunto que ele não cabe numa live também, então com certeza essa live que eu vou fazer com você aí e com esse convidado vai ser uma introdução para um assunto que é muito amplo, que tem muita coisa para ser debatida, discutida. Acho que falar de tecnologia no mercado financeiro, a gente está falando do mercado que é pioneiro nas mudanças, nas transformações, né? Então, é aquela coisa que sempre falam, poxa, será que eu estou me qualificando e o robô vem roubar meu lugar, como já acontece em algumas outras atividades? Para a financeira, não. Só que dessa live que nós vamos fazer, a gente vai dar mais detalhes sobre esse assunto, né? Agora, falando hoje um pouquinho do assunto dessa tendência para 2020, né? Eu acho que muito do que está na comunidade já tem sentido isso, né? Eu acho que você é um cara que também reforça muito isso. Para mim, 2 pontos eles vão se destacar em relação aos outros no ano de 2020, né? Primeiro que é o crescimento, se é que já não está crescendo muito, né? Mas assim, a sequência desse crescimento
dos bancos digitais, né? E tem muito a ver com a área de investimentos, vou falar depois sobre o motivo. E as cooperativas, que elas definitivamente elas estão voltando o canhão para contratar profissionais especialistas para cuidar do dinheiro dos cooperados, dos associados, né? Então, o mercado financeiro, ele ainda é muito concentrado nos bancões. Eu sempre falo que há muita vida longe dos bancões, né? Não que eles não sejam bons, não que eles não sejam excelentes opções de carreira para a vida pessoal também de quem nos assiste, mas é necessário compreender que, como sempre falo, é uma fatia do mercado financeiro, né? Então, acho que hoje o assunto principal vai se basear nos bancos digitais, né? E o que vem pela frente do ano que vem, e as cooperativas com a força delas aí, já sentida por muitos, né? Mas voltando agora o canhão para a área de investimentos. Boa, boa. Pessoal, a gente tá com mais 5 minutos de live. Quando chegar lá pelos 40 minutos, eu aviso aqui e aí a gente para só para responder pergunta, beleza? Então, lá embaixo da live, tem um botãozinho de perguntas. Podem mandar lá, entrar lá e colocar as perguntas, depois eu leio aqui para o Ronaldo. Então, com os 40, 35 minutos de live, eu começo a fazer essas perguntas, beleza? Excelente. Boa. Vou falar Então, dos bancos digitais. Assim, eu tenho uma coisa que eu sempre fui muito crítica, que é para eu poder falar, eu preciso sentir, preciso viver, preciso entender. E quando começou essa onda dos bancos digitais, eu fiz questão de abrir conta em bancos digitais. E eu vou falar para você que assim, a experiência do usuário hoje, a gente está falando com pessoas aqui que são do mercado financeiro, que são interessadas em trabalhar na área bancária, e isso daí acaba que a conversa seja um pouco mais fluida. Mas, olhando o consumidor, o correntista, quem não tem o desejo de trabalhar, e sim quem quer consumir o produto bancário e financeiro, né? Eu fico pensando assim, qual que é a diferença de um grande banco que tem uma operação digital e qual que é para um banco que é puramente digital? Primeiro, quando você fala de Itaú, a gente fala que é um banco pioneiro, que é, na minha visão, uma empresa de tecnologia, hoje que ela presta serviços bancários, tamanha a grandeza da operação dela, né? Quando a gente fala de banco digital. Santander e Bradesco vem acompanhando muito forte, o Safra, um pouquinho atrás, vem também crescendo. Só que quando a gente fala de banco digital, especificamente, a gente tem que lembrar que são bancos que eles nasceram com esse DNA de não ter o contato físico e não estar presencialmente. O que não implica em não estar presente na vida do cliente. É diferente demais. Estar presencialmente é eu poder encostar em você, tocar, te dar um café, apertar tua mão. Estar presente é saber onde você está, estar com você onde você quiser, quando você quiser, são coisas bem distintas, né? Estar presente é muito mais importante do que ser presencial. Até porque muitas pessoas têm essa possibilidade de ter uma conta no banco digital, no banco na rede física, e não fazem, porque elas não querem. Então, a questão não é tendência apenas, é também o de mercado, mas é a tendência da vida nossa, abreviar, tornar tudo mais rápido, mais útil, e os bancos digitais respondem por isso. Então, assim, aqui, pessoal, vou até pedir para vocês darem, para mim aqui, eu tenho. Quem aqui tem conta no BS2, no Banco Inter, no Original, qualquer banco digital, tá? No Next, qualquer banco digital. Quem aqui tem conta aberta e utiliza essas contas com frequência? Dá um oi aqui, levanta a mão, coloca só para a gente sentir um pouquinho do entendimento de vocês. Mário, Rodolfo, tem Next. Então, assim, muitas pessoas vão sentir isso daí, que até a forma, Fábio, de hoje, você transacionar, é tudo muito diferente, tudo muito fluido. E quando a gente fala de relacionamento bancário, a tendência é que, por mais que as pessoas tenham a condição de ter 2, 3, 4, 5 contas, elas queiram concentrar em um banco principal, ter outras contas, mas ter um banco principal. E a tendência agora é que os bancos digitais trabalhem para que esse banco principal da vida deles passem a ser o banco digital. Então, assim, o banco digital, durante muito tempo, que nem o original mesmo, abriu conta, quem trabalhou teve essa questão da abertura de conta para familiar, tudo mais, para fazer volume. Só que agora os bancos querem filtrar quem realmente quer ter a conta, não é simplesmente ter uma conta inútil, não. Quem tem a conta, quem quer utilizar e quem topa fazer desse banco digital o principal banco da vida deles. E aí eu vou até fazer um adendo, colocar aqui entre parênteses,
vou colocar também uma outra provocação. Por que não até a gente olhar também as empresas que não são bancárias, empresas de tecnologias, mas que trabalham para oferecer serviços financeiros? Vou falar aqui rapidamente dois casos. A conta do Google, né, e o cartão da Apple. Estou falando dos maiores casos de 2019, mas assim, isso daí tem muita coisa por trás disso. Então, quando a gente fala de fintech, que eu vou até comentar um pouquinho também sobre o assunto posteriormente, e as tech fins são coisas diferentes. Nós temos empresas que nasceram para trabalhar no mercado financeiro baseadas na tecnologia e tem empresas que são da área de tecnologia que passaram em algum momento a trabalhar com produtos financeiros. Essas empresas, tudo leva a crer que elas também venham a oferecer futuramente contas e soluções, sendo também concorrentes aos bancos tradicionais e concorrentes aos bancos digitais. Então, assim, para quem está nos ouvindo em relação à carreira, os bancos digitais têm crescido muito. A tendência é que saiam do eixo Rio-São Paulo. Eu já ouvi falar sobre expansão para Nordeste, Minas, Rio Grande do Sul. Então, você vê que as operações elas vão ganhar tamanho e espaço, que elas vão fazer uma ruptura, vão romper com esse eixo Rio-São Paulo, que é onde se concentra ainda os bancos digitais. Então, isso para quem é de outras regiões é fantástico, né? E falando de investimento, a gente entra naquela linha lá. Se o principal banco da minha vida vai ser um banco digital, esse banco tem que me oferecer o meu cartão, esse banco tem que cuidar da minha conta, esse banco tem que me permitir transacionar, ele tem que me dar um aplicativo para fazer consulta rápida, para que tudo seja muito fácil, e ele tem que dar a opção de eu cuidar do meu dinheiro, né? Então, os bancos digitais eles têm começado a investir muito nessa estrutura para que o cliente também enxergue neles não somente o banking, mas também uma opção de investimentos. Porque esse cliente do banco digital hoje, ele aplica na corretora, ele aplica num banco de investimento digital e ele também sente falta dentro dos bancos digitais dessa oferta de investimentos. Então, a tendência é que no ano que vem tenha um crescimento muito grande, tanto na relação de portfólio, produtos oferecidos, quanto na abertura de posições para que quem venha de outras instituições ou para quem esteja começando possam trabalhar nesses bancos, né, menores de tamanho e quantidade de funcionários, mas que eles vão suprir muito do que o cliente espera hoje numa instituição. Então, o cliente não precisa ter uma conta no banco Bradesco, Santander, Itaú, Safra para ser bem cuidado. Não. Hoje o cliente no banco BMG, no Next, no União, ele consegue ter a conta dele no Nubank, consegue ter a conta dele, consegue ter a vida financeira dele ali, e acho que o gap, que é a área de investimentos, ele vai cada vez mais ser suprimido. Certo? Os bancos sabem que eles vão, que o cliente ele vai querer entrar numa conta, entrar no app se o dinheiro estiver lá. Então tem que atrair esse dinheiro. Investimentos, atrair 5 mil de investimentos, que seja, o cara já vai olhar toda hora a conta, vai olhar sempre a conta, porque tem dinheiro lá. Então eles precisam atrair recursos, atrair investimentos. Acho que esse é o grande passo para eles, mas para isso eles precisam ter produtos melhores de investimentos. E aí parte muito de uma construção também dos profissionais da área de investimentos. Tá? Aí que começa também a ganhar bastante corpo, eles olharem para profissionais, seja na parte estratégica, principalmente, e também parte de assessoria. Por quê? Porque esse cliente ele vai acessar, por mais que ele seja um atendimento online, ele vai ter dúvida de investimentos. Ele vai aplicar, mas o que é 100% CDI? Então, tem que ter pessoas qualificadas também em bancos digitais para atender essa demanda também no digital. É mais chat, é mais online, mas tem que entender de investimentos. Até estava falando agora há pouco com você em off, Fábio, sobre essa questão até pegando um pouquinho do assunto que a gente conversou, que a gente conversaria, desculpa, na outra live, né? O robô versus eu. Falando dos bancos digitais, não pode esquecer que nessas empresas a tecnologia ela é a base de tudo, só que em nenhum momento as empresas elas querem substituir, né? Elas vão substituir sim o ser humano pela máquina naquelas operações braçais que são manuais, que são operacionais. Agora, tudo que for relacionamento, tudo que trouxer conexão entre a instituição e o consumidor vai ser feito pelo ser humano. Então, a gente voltando aqui a falar um pouco até dos bancos digitais, entrando nessa questão de até que ponto a tecnologia vai atrapalhar ou vai ser um propulsor, eu faço um convite para que as pessoas também entendam que assim o mercado financeiro
ele vê a tecnologia como um propulsor para ele crescer, os profissionais do mercado financeiro, e não deve ver como uma ameaça, propriamente. Ao menos, por exemplo, quem trabalha na função de caixa, a tendência é que cada vez menos tenhamos caixas numa agência, mas a função do caixa hoje, ela ainda existe, ela vai existir por muito tempo ainda, talvez na nossa geração a gente não veja o fim dessa atividade, mas é muito menos provável que a gente veja um boom de contratações de caixa, e sim funções que são de relacionamento, funções analíticas, como é o consultor, o especialista em investimentos. Então, vai se transformando esse mercado. O mercado, ele não reduz, o mercado ele muda, ele se transforma, o mercado ele passa a acompanhar as pessoas no dia a dia delas. Então, assim, nada mais justo do que a gente colocar na palma da mão do cliente o banco dele, sendo que ele já pede, o restaurante dele é na mão dele, a agência de turismo dele é na mão dele, por que o banco não vai estar? Então, a tendência é essa, a tecnologia ela vai fazer que o cliente tenha cada vez mais esse apelo pelo digital, só que ele sabe, ele espera que no outro lado tenha um ser humano. Tá? Então, a questão de perder emprego para robô, novamente reforçando, isso não vai acontecer. Importante reforçar o que eu estava falando agora das fintechs e das techfins, né? A gente está falando aqui de um ambiente, no Brasil ainda, que as coisas acontecem muito, muito na frente de outros segmentos, só que se for falar do mercado financeiro especialmente, nós temos muito gap em relação a outros países, principalmente países desenvolvidos. Então, assim, se comparado com outros segmentos, com indústria, varejo, o mercado bancário é um mercado que está muito avançado em tecnologia, em processos, em segurança, mas ele colocado em comparação com outros grandes países, ele ainda tem muito que caminhar, principalmente por conta da infraestrutura brasileira que não permite alguns avanços ainda, né? Mas falando aqui das techfins, que são as empresas que trabalham com tecnologia, em algum momento oferecem um serviço bancário ou financeiro. Eu vou falar agora aqui, entrando nessa ramificação, falando dos microbancos. Por que isso tem me chamado muita atenção? Quem acompanha o futebol viu esse ano agora, no Campeonato Brasileiro, alguns clubes, Atlético Paranaense, Cruzeiro, Fortaleza, não lembro quais outros mais, que tem o banco Digimais, que é o banco do torcedor. Então, o Cruzeiro foi pioneiro nisso, ele começou a operação, é um banco por detrás, mas que traz para o cliente a interface do banco do Cruzeiro. Então, o consumidor, quem está consumindo, o torcedor cruzeirense, está consumindo o banco, a conexão com o clube do coração dele. Então, quando tiver o banco do Timão, o banco tricolor, o banco verde, vai ser sempre um consumidor conectado ao time, ao clube que ele gosta, e por trás vai ter um outro banco. Se eu não me engano, mais o Banco Renner que trabalha com esses bancos, né? E o que isso daí impacta na carreira das pessoas? Toda vez que uma instituição, toda vez que o mercado sofre alguma ruptura, que nem agora, vamos começar a ter os bancos dos clubes. Por trás tem um banco fazendo isso daí, como acontece quando você vai comprar no varejista, tem um cartão da empresa, por trás tem um grande banco, mas você está consumindo o produto daquele varejista. Então, a tendência quando se expande uma operação como tem acontecido com esses clubes, e eu li sobre isso, vai acontecer muito mais em 2020, a tendência é que abra, principalmente regionalizados, postos de trabalho, porque eu preciso fortalecer a marca local, eu preciso trazer para a minha região o meu negócio, porque assim, não faz sentido para o Fortaleza, que tem o Banco de Gemais, o Banco do Leão, que é o clube, tua operação em Fortaleza, mas sendo toda a estrutura dela no sul, onde o Banco Renner é muito forte. Então a tendência é que eles tragam para a região infraestrutura, abram escritórios, abram polos, porque a empresa para crescer, o banco para crescer, ele precisa numa estrutura local. Então vale muito a pena acompanhar esse movimento também, porque isso daí começou esse ano agora, a tendência é que no ano que vem aconteça com os grandes clubes, né? Então, esse ano tivemos o Cruzeiro Atlético Paranaense, mas você ainda não vê com tanta frequência nos bancos grandes, até porque bancos grandes, que nem o Banco Inter, patrocina já o São Paulo, o Flamengo tem o BS2, só que assim, esses bancos não têm a estratégia de criar um banco, uma interface para cada clube. Mas assim, a tendência é que esses clubes medianos e saindo do eixo Rio-São Paulo venham com muita força para o ano que vem com os bancos próprios, né?
quem eu falei, usei o Banco Renner como referência, mas podem existir outros, inclusive outros bancos grandões, né, que venham a cair para esse nicho. Então vale muito a pena, que é mais uma tendência para o ano que vem, que com toda certeza vai empregar muita gente. Eu participei da feira, para quem não conhece, a RD Station é uma plataforma de marketing digital, é a maior do Brasil, e eles fazem o maior evento da América Latina de marketing digital. Então foram 3 dias, e o foco desses 3 dias foi a tal da humanização. Vamos ver até o jeito de falar aí, humanização. Então o marketing digital, ele avançou tanto, assim como todo o ambiente digital avançou tanto, e esqueceram de pessoas. E agora retoma esse novo ambiente, retoma. Vai sair na frente quem humanizar mais. E quem que humaniza? Quem que está vindo com isso? O Nubank é uma grande referência nisso. O iFood, direto eles fazem isso. Os bancos começaram a fazer isso. Quem faz isso muito forte é o Next. Então, o Next, ele tem alguns dispositivos interessantes. Por exemplo, eles têm parcerias com restaurantes, com lojas, aonde você passa do lado de alguma loja e você recebe uma notificação com algum desconto. Então, você está passando ali do lado do, sei lá, do Habib's, e aí fala, ó, você tem 20% para ir no Habib's, para consumir no Habib's. E você vai lá e consome. Esse é um tipo de marketing muito mais pessoal, que ele está falando, caramba, o banco está falando comigo, diferente daquele marketing tradicional. O banco está falando comigo, e você vai lá e consome. E quem eu estou vendo, inclusive até passando até para ações, para investimentos, eu acho que o Via Varejo e Magazine Luiza, Magalu, o que eles estão fazendo, eles estão entrando muito forte nisso também. Boa parte do faturamento é bem parecido com esse sistema que eu comentei, de ter um aplicativo próximo do cliente e conhecer o perfil, os hábitos do cliente e avisando para ele, notificando ele, aumentando o hábito de consumo dele. Você pega uma Amazon dentro de um consumidor, dentro da Amazon, um consumidor norte-americano, ele consome até 80 produtos da Amazon por ano. 80 produtos. Ou seja, tudo que você quiser, a Amazon tem. Eu quero consumir, eu quero fazer compras, eles cuidam de logística, eles têm TV a cabo, tem até como um rival, Spotify. Então, eles têm uma série de segmentos onde um consumidor apenas consome 80 vezes com ele. E quando a gente vê Magazine Luiza, Via Varejo, é muito pouco esse consumo. Muitas vezes se compra uma vez a Magazine Luiza, 2, no máximo 4 vezes. Então, quando eles ampliam isso, e a Magazine Luiza é um setor, é uma empresa que começou muito baseado em eletrodomésticos. E hoje é uma pequena fatia disso que eles vendem. Hoje, eles são praticamente um banco, né? É um super app, né, que eles chamam, porque tem tudo lá. Então, até por isso que a ação disparou. E tem espaço para continuar subindo mais, porque o valor que eles estão gerando é algo absurdo, que ninguém consegue mensurar. Se perguntar para qualquer gestor que tem Magazine Luiza, eles não falam qual que é o preço-alvo. Não sei, eu tenho tendência de subir e vou continuar comprando. Por quê? Porque eles estão quebrando todos esses paradigmas, entrando. Então, o próprio Pedro Setúbal uma vez comentou que a maior ameaça dele para o Itaú é Google, Amazon e Apple. O Setúbal comentou uma vez isso, ameaças do Itaú. Então, a gente olha às vezes só para o mercado, só que tem outros mercados do lado olhando para o financeiro também. E aí que a gente tem muito espaço para crescer, para pessoas mesmo. A tendência é que os bancos eles passem, de uma vez por todas, a oferecer dentro do negócio deles opções que fogem completamente do que nós estamos acostumados hoje do portfólio de produtos. Porque ele quer, de alguma maneira, se transformar num marketplace para as pessoas. O mercado financeiro ele tenta se transformar assim, a tal ponto, né, que o Open Banking, eu não vou nem falar do Open Banking, que seria alvo, e vai ser alvo, inclusive, de um estudo bem amplo, que vai virar live. Até publiquei isso daí um mês atrás no LinkedIn, porque é um assunto muito extenso. Mas hoje o consumidor ele tem assim um mundo nas mãos. Ele tem assim, dentro do mercado financeiro, ele tem opções assim que eu, particularmente, mesmo acompanhando, 5 anos atrás eu jamais imaginaria que em tão pouco tempo fosse se transformar a tal modo. Então, se você hoje colocar, por exemplo, banco digital
na Google Store, ou então na Apple Store, o que aparece de bancos digitais, e aparece as outras opções no mercado financeiro que não são bancárias. Você tem, assim, para o cliente um portfólio gigantesco de opções. Então, o cliente ele vai cada vez mais ser crítico. Aí entra na história que eu te falei no começo lá, que eu sempre falo que é o entender para atender. Se as empresas, as pessoas não entenderem o que está acontecendo, não entenderem o que o cliente quer, elas nunca vão atender esse cliente. Então, assim, olhar hoje o mercado financeiro como um simples prestador de serviços óbvios na área financeira é muito pouco, né? Então, vou até fazer, semana agora eu achei muito curioso, fugindo da área bancária, mas que fala sobre as empresas se reinventarem. O Pão de Açúcar tem o aplicativo Cliente Mais, que é o programa de pontuação deles. E nessa semana agora eu fui no mercado, abri o aplicativo e tem a sugestão que eles fizeram a parceria com o Get Ninjas, que é um aplicativo que ele conecta pessoas e prestadores de serviços. Então, a pessoa que quer fazer unha, ela procura manicure né? E eles direcionam para 3 pessoas que vão contratar esse interessado. Então é uma coisa muito bacana. Eu conheço pessoas e eu já consumi esse serviço, não de unha, tá? Mas já consumi esse serviço e assim, realmente é muito bacana. E você vê que dentro do mercado, ou seja, cada vez mais as empresas estão dando opções ligadas ao que ela tradicionalmente faz. Então, assim, a gente está falando de um banco hoje que oferece soluções e tem se digitalizado, mas eu não duvido e não tenho toda certeza que daqui dessa data a um ano, se daqui a um ano a gente fizer uma nova live falando sobre esse assunto, os bancos vão ter colocado serviços ligados à logística, algo dentro, consumo de serviços. Por exemplo, eu não vejo o porquê não existir uma possibilidade de o cliente do Bradesco comprar meu pacote aéreo dentro do meu ambiente bancário, sendo que eu posso trocar esses pontos que eu tenho do cartão por passagem aérea. Só que hoje o trâmite passa por uma conversão de pontos para múltiplos e múltiplos, eu vou trocar pelo ponto da companhia, tem um processo um pouco mais árduo. Eu não vejo motivos para isso não existir dentro da plataforma. Eu acesso minha conta, poxa, eu já vou fazer meu seguro viagem, poxa, por que eu não vou ver minha próxima viagem dentro desse ambiente, já que o banco está me oferecendo uma proteção para minha viagem? Por que ele não aproveita e oferece a passagem aérea, a opção da compra da reserva de um hotel? Então, tudo isso daí são tendências que eu pesquisando, conversando com pessoas de fora do país, eu vejo que vão ser naturalmente, vão ser os próximos passos da aproximação do cliente do banco com o cliente. Com a internet das coisas, isso vai ser ainda mais forte. Então, assim, depois eu vou deixar uma provocação aqui para quem sair aqui da live, olhar no YouTube para entender o que é a internet das coisas. Como que vai ser num futuro bem próximo, aqui no país, já tem acontecido lá fora, a nossa relação com a internet e a conexão com o mundo, né? Tem a internet por canais que não são o celular, o notebook. Eu poder ter acesso à internet por eletrodomésticos, outros aparelhos que não são hoje em dia usados para isso. E eu quero também que vocês olhem depois um pouquinho sobre o 5G, né? Então, assim, tem um 4G no Brasil que funciona malha ainda. Algumas operadoras falam que tem o 4.5G, que é uma balela, na minha visão. Mas, assim, o 5G ele está ainda sendo estruturado fora do país. Até chegar aqui vai ser um caminho muito mais demorado por conta da nossa infraestrutura. Mas isso mudar radicalmente a forma de se relacionar bancos e pessoas. É um assunto amplo, então só para não perder o gancho, pessoal, anota aí 5G para pesquisar, internet das coisas, você pode achar como IoT ou IoT. Isso. Aparece até muito mais pesquisas quando você coloca IoT, que é o internet das coisas em inglês, tá? E tem, para não perder o gancho, estão perguntando se você quer fazer o cabelo. Não, Luizão. Cara, pior que cabelo eu tenho, Luizão. Acho que agora eu vou deixar crescer depois aí. Assim, aqui eu não tenho cabelo, eu tenho pelo, Luizão. Meu cabelo é muito feio, cara. Por isso que eu poupo vocês e quando começa a aparecer já passa a máquina, tá? Mas eu vou deixar, Luizão. Vou te mandar foto depois. Vamos lá. Boa. Ó, Lourenço falando da Coreia do Sul, começou a se estruturar em relação ao 5G. Legal. Então, assim, até pegando para finalizar, Fabio, não te cortando, falando sobre assim, a experiência
que isso daí vai mudar, né? Então, eu vejo que hoje, por mais que haja um esforço das instituições, nós temos uma barreira cultural, né? Que é a barreira que da não compreensão do consumidor quanto ao que a tecnologia pode trazer por ele, e tem a barreira de infraestrutura. Mas eu sempre falo que o mercado financeiro é pioneiro, e é pioneiro para todos os sentidos. Então, quem tiver mais preparado, automaticamente, quando aparece a oportunidade, quando começar, de fato, tudo isso que eu estou falando aqui, que você está falando, a surtir efeito no país, ser uma realidade, quem tiver mais preparado vai conseguir surfar essa onda antes. E até a Mari perguntou agora há pouco sobre a questão da... Para quem trabalha na área financeira, qual a diferença da fintech e de um banco? Porque assim, as fintechs, basicamente, elas trabalham para oferecer serviços baseados no advento da tecnologia, né? Então, a tecnologia ela é a base de toda a operação de uma fintech. Ela oferece serviços que o banco oferece, mas assim, nós tentamos oferecer serviços mais próximos, mais customizados. Acho que se eu fosse usar um termo para diferenciar o que vai ser, o que é o que vai ser cada vez mais diferente entre o banco e uma fintech, é a customização. É como que as empresas usam tecnologia para poder atender o cliente de uma forma customizada, única. Foi o que o Fábio falou agora há pouco. Você passa, por exemplo, perto do Habib's, pô, você tem lá, olha, esfirra de carne 99 centavos, ganha uma de queijo. Então, assim, você e 40, 50% de pessoas que passaram ali vão receber isso. Mas para você vai ser algo único. Então, assim, o cliente hoje, as empresas têm muita informação. Hoje as empresas têm informação por redes sociais, têm informação por banco de dados, têm informação de diversas fontes, e elas conseguem construir um perfil muito assertivo de quem é o cliente. Então as fintechs usam isso melhor. Elas geram uma experiência muito positiva. Não são empresas perfeitas, até porque existem pessoas do outro lado. Pessoas são imperfeitas, né? Mas a estrutura de negócio e a ideia deles é muito mais ligada ao que eu vejo como sucesso para o mercado financeiro do que os bancos têm adotado. Então, apesar de as fintechs serem hoje uma opção ao cliente, elas são opções perigosas, porque elas oferecem geralmente soluções ali, dois produtos do que o banco oferece. Uma fintech que cresce e vira um banco que nem o Nubank, que tem crescido de tal forma que ele é o primeiro banco de muitos clientes. Então, ela deixou de ser uma ameaça para o banco, para ser uma real ameaça para todo o relacionamento de um banco com o cliente. Ou seja, ele pode perder um cliente para uma fintech. Então, a fintech ela não é simplesmente uma opção mais. Ela pode ser hoje a opção. E ela tem feito que o próprio cliente volte no banco e exija mais cuidados, exija mais atenção, porque elas têm levado gosto para o cliente de que é possível uma relação ganha-ganha. É possível uma relação com crédito justo, é possível uma relação com opções de investimento que sejam claras, com opções de investimento que o cliente entenda onde está entrando o dinheiro deles, que a pessoa consuma um seguro, não por assinar no meio da papelada ali, mas sim que elas entendam a importância de ter uma proteção para o patrimônio dela, para a casa, para o carro, para a vida. Enfim, a pessoa ela passa a experimentar uma coisa que os bancos não ofereceram a vida toda, que é clareza nas relações e soluções customizadas. Certo, Mari? Boa resposta. Pessoal, a gente comentou bastante de banco digital, a gente vai comentar rapidinho sobre cooperativa. Então, vou fazer uma pergunta para você, Ronaldão. As cooperativas, elas estão no movimento de abrir agências. Elas estão viajando na maionese? Como que você vê esse movimento aí? Não, creio que não. Assim, até porque também as cooperativas, recentemente a gente esteve lá no evento da Sicredi, né, Fábio? Eu e você, Uhum. e até a própria Cláudia falou que a tendência das cooperativas, pelo menos nesse momento agora, é aumentar a quantidade de pontos físicos. Isso daí é importante Claridade. porque a estratégia deles, eles passam a ser mais presentes, né, na vida do consumidor, do correntista. Quem mora em São Paulo, passa pela Faria Lima, vê uma Sicredi ali, ela entende que a Sicredi é uma instituição realmente respeitável e não é uma cooperativa de interior, porque ela está no centro de São Paulo, do lado do Select, na frente de um Prime, do lado de um Personalité, onde tem a XP, onde estão as corretoras, onde estão os bancos internacionais, ou seja, ela está no coração de São Paulo. Então, primeiro,
você vê que às vezes a agência física ela tem um custo que ela é muito alto, talvez assim para a operação, ele não seja um custo racional para grandes cidades, mas é uma forma das empresas, das cooperativas também, fortalecerem a marca dentro dessas praças que até então elas eram fechadas com os bancos, né? E a estratégia da cooperativa é proximidade, porque ele está falando aqui de um ambiente digital para pessoas que têm o desejo de serem digitais. Tem pessoas que não querem, pessoas que, por questão cultural, por questões pessoais, elas não querem transacionar pelo celular, elas querem ir apertar a mão do gerente, querem dar um abraço, querem tomar um café. É um direito delas. Né? Não somos nada para falar que isso é certo, se é errado. As cooperativas enxergam nessas pessoas um mercado muito grande, e realmente é um mercado grande. Tem muitas pessoas que optam e gostam disso. Fora de São Paulo, regiões interioranas, isso ainda é muito mais presente, muito mais realidade do que nas grandes metrópoles, né? Então a tendência é que elas continuem abrindo. Só que o fato de elas abrirem não significa que elas não estão olhando a digitalização. Você vê a operação, o Sicredi, agora fugiu o nome, ele tem uma operação no banco digital, uma startup dentro da cooperativa que atende o cliente digital, mas assim, é uma fatia muito pequena, porque não é o foco deles. O foco deles é realmente trabalhar com agências físicas, né? Só que aí, falando agora da área de investimentos, dentro da cooperativa, as cooperativas elas têm crescido demais. Fora do país, nós chegamos a 77% do volume dos recursos em cooperativas na Noruega, no parte da Europa, você tem a média de 40% das principais economias com cooperativas, Estados Unidos tem 44%, 45% também do recurso em cooperativa, e aqui no Brasil a gente não chega ainda a 8%, passa um pouco de 7%. Ou seja, a concentração em bancos é muito grande, muito grande. E isso daí, como acontece com as corretoras, falando de investimento, do volume de capital, a gente está falando aqui da Sicredi, das cooperativas, em volume de correntistas, de pessoas clientes. Não estou falando de recursos, que seria sobre as corretoras. Mas assim, está olhando que 7% das pessoas em cooperativas. Numa economia como os Estados Unidos, 44%. Aqui no Brasil, tem concentração dos bancos em 4 grandes bancos, 6 com os bancos privados, né? E públicos, desculpa, e assim os bancos digitais estão crescendo, mas a concentração nos top 4 é muito grande. Então a tendência é que as cooperativas, ano após ano, elas passem a comer um pedacinho desse bolo, até a cooperativa, a Sicredi tem a expectativa de chegar, né, a 15% do cooperativismo dentro de 5 anos, se eu não me engano. Então, 5 anos é um prazo mediano, mas 15% para eles é um número muito forte. Para quem tem hoje pouco mais de 7%, sobrando a penetração das cooperativas dentro do mercado financeiro e com a lei, né? A gente não está falando aqui simplesmente de ter a conta aberta, mas sim terem contas ativas. Então, as cooperativas elas têm investido muito em trazer profissionais do mercado financeiro com certificações. No Sul tem a Uniprime, que é uma cooperativa que cuida especificamente de clientes de alta renda, porque precisa fazer que esse cliente entenda que a cooperativa não é simplesmente um modelo de negócio para todo mundo crescer junto, essa coisa mais não dá lucro. Dá lucro sim, dá lucro, tem boas opções, tem portfólio, tem especialistas. Você vê que as cooperativas têm sinalizado muito forte em ter especialistas regionais. Isso dá chance para aquela pessoa que trabalha no sertão de Pernambuco, no interior extremo de Santa Catarina, na capital de São Paulo, no interior de Minas, na capital do Espírito Santo, ter a mesma chance, porque as cooperativas precisam de especialistas locais. Então, assim, onde tem cliente, onde tem dinheiro, onde tem necessidade de fazer consultoria, se eu estou apostando num negócio em que é mais presencial, mão na mão, olho no olho, do que digital, eu tenho que ter presencialmente esse especialista. Então, para cooperativas, vale muito a pena apostar que continuará abrindo vagas de caixa, assistente comercial, especialista de investimentos, tem crescido demais o volume de contratados, né? E gerente de relacionamento alta renda. Lembrando que muita gente confunde ainda. Gerente de relacionamento alta renda é quem gerencia uma carteira de um cliente segmentado, uma renda maior ou pelo volume de investimento.
mas o especialista de investimentos ou consultor, ele geralmente não tem a carteira, mas ele é um profissional que ele tem a carteira dele de investimentos, mas não é a carteira do gerente de relacionamento. Ele tem o papel de levar para esse cliente, que é gerenciado por uma outra pessoa, opções de investimento quando for solicitada a figura dele. A figura da consultoria, a figura do especialista, de uma análise de cenário, de mercado, são coisas diferentes. Consultor de investimentos tem um papel, gerente de relacionamento tem outro. Isso daí pode ser que em algum momento, em algumas instituições, possam até se confundir de certa forma, mas a tendência é que o mercado saiba diferenciar, porque eu preciso de um especialista de investimentos para falar com esse público. Eu não posso falar com uma pessoa que entende bastante e ela, gerente de relacionamento, ela vai também fazer esse papel de consultor. Não, no dia a dia ela vai sim, claro, orientar, vai dar um suporte, ela vai ter uma função muito ativa no relacionamento e tratar, orientar, aplicar, reter um resgate, mas o consultor ele tem um papel exclusivamente de tratar do investimento. Então, ele não tem que abrir conta, ele não tem que cuidar de PDD, cobrança, não tem que vender outros produtos. Por isso que tem que separar a função de um e de outro. Isso. A figura do especialista costuma ser, a maioria dos bancos e até corretoras, acima de 300 mil de carteira. Tá? Acima de 300, abaixo disso, dificilmente um especialista vai atender. Agora, acima de 300 mil é onde começa a atender o especialista, principalmente o especialista que tem uma carteira, que ele é responsável por uma carteira na área de investimentos. Aí tem aqueles especialistas que atendem por demanda, aí pode atender qualquer valor. Mas aquele que atende uma carteira é acima de 300 mil. E você tocou algo bem legal aí, eu estava conversando até com o Léo em relação à Sicredi, que é um banco, aliás, que é uma cooperativa, assim como outras, que tem um gap muito grande. E eu acho que a melhor forma de você crescer são nesses gaps. Eu falo, por exemplo, o Itaú. O Itaú ele tem metade dos CFPs do Brasil. É um banco que, se você entrar hoje, a sua carreira, se quer ser um diretor, você vai ter um caminho muito mais difícil. Você vai colocar muito menos ideias, porque é um banco muito pronto. O que você pensar, alguém já pensou lá no Itaú. É um banco que já tem, há muito tempo, colocando as melhores cabeças lá dentro. E aí, o que acontece? Não tem muito espaço. Quando você vem numa Sicredi, eu passei isso no Santander lá atrás, é algo que está em construção. Então, você participa muito, você consegue ser rapidamente virar um diretor de uma cooperativa, diretor de um banco menor, porque eles precisam de mais pessoas. O Itaú, muitas vezes, é muito fácil você substituir alguém no Itaú, porque eles têm todo o sistema pronto. Agora, substituir alguém no manual, alguém que conhece, alguém que tem estratégia, é muito mais difícil. Então, você entrar numa Sicredi, tirar as certificações e cutucar mesmo, trazer produtos novos, falar que precisa de outros fundos, precisa abrir para terceiros, abrir para gestão em terceiros. Então, são coisas que precisam de pessoas fazendo isso. Então, você tem uma chance muito boa de virar um diretor, com um caminho muito mais rápido e construindo, você colocando a sua marca. Então, aproveitem esses gaps do mercado. Os próprios bancos digitais, muitos são crus. Eles vão precisar de pessoas para entender de estratégia também, vão precisar de estratégia. Como eu falo, Itaú não precisa contratar alguém para estratégia, tem um monte de cabeça pensando lá em cima. É mais um banco, você entra, se é um assessor, quando um especialista chega no Itaú, o Itaú fala, ó, faz aí, você não tem nem desculpa, o sistema não está funcionando, não sei o quê. Não, vai e liga para o cliente, porque está tudo aí na sua tela. Quando você entra em outro banco, você tem que ficar pesquisando, tem que ficar caçando, às vezes, Excel, ficar caçando, dar problema no sistema, a previdência está de um lado, o investimento está no outro, você não consegue conectar, e aí é um banco menos pronto. Então, aproveitem esses gaps de mercado para entrar, para conseguir a certificação. Primeiro, porque o mercado não se adaptou ainda ao novo ambiente de profissionais qualificados, especialistas. Os bancos eles ampliaram todas as áreas, como falei até ontem. O Santander acabou de mudar de região, acabou de sair lá da JK, parte de investimentos, para o centro, porque não comportava tanto especialista que está entrando. O Itaú está abrindo várias, inclusive uma nova ali é onde é o Citibank. Ali agora também tem uma área de investimentos. Então, os bancos eles estão levando muito especialista para dentro.
E aí não tem, imagina, se não tem especialista para os bancos, imagina para os outros. E tem um outro espaço que é corretora, que é XP, BTG, Guide também levando especialista. Então olha como está o mercado. Pensa você como um regional da Sicredi, que você precisa trazer um especialista de investimentos. Está ferrado, você está ferrado, porque o banco, hoje eles subiram os salários de um especialista, então hoje você não consegue tirar um especialista por menos de 8 mil, dificilmente você vai conseguir tirar alguém de um banco por menos de 8 mil. Você vai olhar para uma corretora e está numa XP, às vezes está ganhando bem, está com uma carteira boa, ou seja, ele tem que privilegiar o pessoal, os pratas da casa, o pessoal da casa que tirou sério, e treinar esse pessoal. Então eu vejo uma oportunidade muito grande para as cooperativas. E aí entra nisso também os bancos digitais. Eles não têm especialistas de investimentos lá dentro. Porque os bancos, realmente, quando entrou Itaú, Santander e Bradesco Forte, eles estão levando o mercado inteiro de especialista. Sim. Então aproveitem. Então, assim, até a questão que você fez agora é um paralelo bem bacana, Fábio. Eu acho que, assim, para quem quer um exemplo maior, pega uma pedra, joga no mar e joga dentro de um balde com 50 litros. A pedra no balde vai fazer muito mais barulho, vai fazer muito mais movimento, o impacto dela é muito maior. O que acontece num banco? Nos bancos menores, nas cooperativas, fintechs, cada ação sua tem uma proporção muito maior, você tem aquela coisa do pertencimento. Você faz e o seu trabalho faz sentido. E seu trabalho, ele volta, o seu trabalho ele tem uma ação e reação. Num banco grande, querendo ou não, funcionam tão bem as coisas que a tendência é que se você fizer um trabalho maravilhoso, amanhã você sair vai entrar outro fazer um trabalho maravilhoso também. Então, para se destacar, é muito mais difícil. Não que não possa acontecer. Pode acontecer. Sim. A tendência é perfeito. A tendência é que seja muito menor as chances de quem está num banco grande por quem está num banco pequeno, numa fintech, numa corretora. E a gente está falando do futuro, né? Você falou agora uma menção dos escritórios e as corretoras. Eu falei no começo da live sobre fintechs, desculpa, sobre bancos digitais e sobre cooperativas. Eu mencionei elas como sendo talvez as principais tendências, porque assim, a corretora, escritório já são uma tendência há muito tempo, já são uma realidade, né? Então, eu só vou dar também uma visão minha, de que hoje a pessoa que tem a condição de se manter 6 meses, 8 meses ali com recurso próprio, um colchão financeiro feito, e ela tiver a condição assim, de ficar esses 8 meses sem contar com salário, se tiver uma ajuda de custo, legal. Se não tiver, que ela possa não contar com nada e trabalhar na construção de uma carteira, a função do AI, do agente autônomo de investimentos, ela é muito promissora, porque assim, como eu falei, a concentração em grandes bancos ainda, ela é gigantesca. E quando a gente está falando aqui dos grandes bancos contratarem especialistas, eu entendo que não é simplesmente para eles trazerem dinheiro de fora também não, tá? E sim para reter, o que tem muito dinheiro. Se estou concentrado nos bancos e eu não tiver profissionais muito bons, eu não consigo reter. Então a retenção ela tem que ser feita desde o início, com relacionamento, que o cliente consiga enxergar que aquela empresa merece gerenciar o recurso dela, só que se der um trabalho feito a médio e longo prazo, a retenção ela não é feita da noite por dia, que o cliente, quando o banco perde, ele não perde da noite por dia, ele perde com o tempo, ele perde com pequenas ações desastradas, com pequenas ações que mostram o descaso com o consumidor, e o cliente começa aquela coisa de que não dá assistência, abre concorrência, e o cliente começa a se apaixonar por um outro banco. Então, a retenção ela é muito importante. Quando o especialista é contratado, o banco deposita nele a confiança em trazer dinheiro de fora, mas também reter. Agora, nos bancos pequenos, quem trabalha com gestão de investimentos, ali é franco atirador, é trazer dinheiro. Claro que a retenção ela é realidade, ela é parte do dia a dia do especialista. Mas, assim, o trabalho de trazer, de capturar recursos, trazer dinheiro de fora é muito maior do que esse seria no banco. Então, a gente está falando de investimentos, ele tem aí um mar gigantesco. A gente está vendo a XP crescer, só que a XP ela ainda corresponde a um número muito pequeno perto dos grandes bancos. Ou seja, nos próximos 5, 10, 15 anos, a gente vai ver crescimento adoidado. Então, tem mais chance do que quem entrar daqui a um ano. Quem está entrando agora vai falar, poxa, se eu tivesse feito 2 anos atrás, eu teria tido maiores chances.
É fácil? Não é fácil. É possível? Muito possível. Então, hoje tem base de CRM, hoje tem relacionamentos pessoais que você consegue também explorar. O papel de construir uma carteira é um papel vendedor? Sim, mas é um papel que ele não é simplesmente venda, é um papel de estratégia, porque você tem que entender o caminho certo, a hora certa e as pessoas certas para você trabalhar. Então, não adianta você ser um bom vendedor, tem que ser um bom estrategista. Então, para quem quer ser agente autônomo de investimentos, o Fábio tem aí a autoridade máxima para falar sobre o assunto, mas eu pegando carona, estou falando que minha visão é uma área que ela tem um potencial de crescimento gigantesco em relação a ganhos, muito promissora em relação a volume de vagas, muito promissor em relação a clima, engajamento muito bacana, porque os escritórios, por serem menores, possibilitam que a pessoa participe e, como o Fábio falou, cresça rápido. Quando a gente visitou o Lucas na MN, né, o Fábio, um tempo atrás, o Lucas começou também como um assessor de investimentos e hoje tem um cargo de estratégia. É sócio, né? Quantas pessoas hoje têm credenciais, são diretores, proprietários de sócios, né, de escritórios e começaram do zero, começaram também como agente autônomo. Então vale muito a pena a paciência e a compreensão de que não é da noite para o dia, mas é um trabalho que é plenamente possível de ser realizado. Certo, gente? Isso, e o próximo passo da gente autônomo, e aí o Benchimol tem segurado isso, tem batido contra, mas é uma tendência, porque já acontece nos Estados Unidos, é o autônomo não ter nenhuma corretora, ele não ser credenciado. E aí, imagina esses todos os escritórios aí que são credenciados da XP, chegar amanhã e falar, ó, acabou, vocês podem agora vender produtos da XP, vocês podem vender, aliás, produtos que estão lá na XP, produtos que estão no BTG, produtos que estão na Guide, essa vai ser a tendência. Então, é tudo em prol do agente autônomo, do profissional. A XP vai segurar o máximo que der, só que é uma tendência. O autônomo, ou até o planejador financeiro, a gente vai conversar amanhã com o Márcio, que ele tem um escritório de planejamento financeiro, para que a gente vai abordar isso. Eles são autônomos de verdade. Isso vai acontecer, esse movimento vai acontecer. A XP vai segurar o máximo, mas é um movimento que não tem escapatória. Tudo que acontece nos Estados Unidos acaba vindo para cá. O autônomo tem que ser autônomo de verdade. Sou autônomo, mas sou credenciado. Então, o autônomo ele vai ser totalmente autônomo e os escritórios aí vão ganhar muito cor bom. Eu vou ver esses escritórios aí, os maiores, Monte Bravo, Messen, Eu Quero Investir, a própria MN, eles vão abrir capital na Bolsa, porque eles vão crescer tanto. Então, o foco está em pessoas. Tá? O foco está em pessoas. E aproveitando, faltam 8 minutos, vamos ver se tem uma pergunta aqui. Responder as perguntas aqui, vamos ver o que passou aqui. Não está dando para colocar na pergunta aqui, mas vamos ver o que ficou para trás aqui. Até fazer um adendo também. Agora fugiu o nome, gente. Me convidaram esse ano, eu fui para Expert, por convite deles também. Depois eu falo com quem me lembrar, que tem a Smart Invest, né? Que eles têm hoje a estrutura do agente autônomo de investimentos. E esse cara ele pode trabalhar com seguro auto, seguro vida, seguro dental, ou seja, esse agente autônomo de investimentos tem hoje dentro do escritório a liberdade para vender produtos que não são financeiros, mas que fazem parte da vida do cliente. Então, claro que eu não estou comparando com o CFP, que tem um outro mundo, e amanhã você vai falar sobre o assunto, mas é muito, muito marcante o quanto que essas empresas, esses escritórios, corretoras estão entendendo a importância de oferecer para o cliente uma gama diferenciada de produtos e dar liberdade para o agente autônomo dele realmente ser autônomo e vender o que ele bem entender. Ganha o cliente, ganha o agente autônomo, ganha o escritório onde ele está alocado. Essa liberdade é o que caracteriza a tal autonomia, né? Então é isso mesmo, Fábio. A tendência é que cada vez mais esses escritórios cresçam mais. A Marina comentou aqui, perguntou, né? As cooperativas darão abertura para profissionais com certificações, um CEA, por exemplo, sem que nunca tiverem atuado na área, ou seja, nunca trabalhou no mercado financeiro, tirou a certificação. Está tendo espaço nas cooperativas? Sim, plenamente. As cooperativas elas têm essa característica, inclusive, de serem abertas a pessoas que vêm de outros segmentos, muito mais que bancos até. Cooperativas são mais abertas em relação à idade, mais abertas em relação a quem não é do segmento financeiro.
Então, inclusive, só que eu não estou incentivando para isso, claro que não. Mas, inclusive, cooperativas, em alguns lugares, elas contratam sem certificações. Mas aqui, para 99% das cidades, se fala então de capitais, esquece isso. Mas eu estou só dando um exemplo de quanto as cooperativas são flexíveis. Só que, claro, numa praça onde tem muita gente qualificada buscando, né, oportunidades, a régua naturalmente sobe. Então, por isso é tão importante, estar tão qualificado quanto estaria na busca por um banco, né? Cooperativa super aberta, Mari. Ó, aqui tem uma pergunta bacana também do Léo, falando sobre a grade de metas, de relacionamento, né? Então, assim, ô Léo, a grade depende do banco, mas, por exemplo, no Itaú Personalité, se não me engano, você não tem um consórcio, que acho que só é até o Uniclass e Varejo, você não tem consórcio na meta. Pode pesquisar, mas, se não me engano, não está dentro da sua grade. Mas você tem meta de seguros, meta de crédito, meta de quem tem rede física, abertura de contas. Então, assim, tem a meta de produtos. E o investimento, o consultor não. A meta de repente, trazer 2,5 milhões durante esses 30 dias aí para quem você atender. Então, assim, 15 casos que você tem de atrito, conseguir reter esses clientes, são metas ligadas ao volume de entrada e saída de investimentos, sem venda de produtos, tá? Então, ela não tem a preocupação em rentabilizar a carteira com outras fontes. A fonte de receita da carteira é o produto de investimento, somente. Boa. Vamos ver, ainda tem mais 4 minutos, dá para responder mais uma. Bancos de investimentos. Lourenço, sim, é que os bancos de investimentos, eles entram que a gente falou um pouquinho dos bancos, eles entram um pouquinho das fintechs. Bancos de investimentos já são muito presentes, eles não são muito novidades. A gente tem visto, assim, que os bancos de investimentos, eles têm se transformado, têm se tornado mais digitais. Então, a gente vê, por exemplo, o BTG, a operação do BTG, eu vejo como uma das principais, assim, na relação da mudança de chavinha, indo para o digital em absoluto, trazendo para o cliente uma experiência muito positiva, um portfólio de produtos muito, muito rico, interessante também. Então, assim, que os bancos digitais, os bancos de investimento, já são uma realidade. Por isso a gente não entrou muito na questão, porque eles não têm crescido, eles já têm um espaço deles, têm se transformado como os bancos tradicionais, os bancos grandes se transformam também. A gente entrou hoje nessa live mais no mérito de quem está em ascensão, que são as cópias, as fintechs, os escritórios, né? Mas os bancos de investimento fazem parte, sim, do nosso radar. Mas só para responder essa questão do banco de investimentos, em termos de experiência, eles são os que exigem mais qualificação, tá? Eles vão ter que vão exigir uma pós-graduação em uma faculdade melhor, vão exigir pelo menos ali um CEA ou um CFP. Então, você pensa no banco de investimento, o seu grau de qualificação tem que ser muito maior. Coisas que o Itaú, o Santander, as cooperativas, fintechs não vão exigir tanto. Agora, o banco de investimento vai exigir. Inclusive, a parte de atacado desses bancos, como, por exemplo, Itaú BBA, Bradesco BBI, eles sim vão exigir uma qualificação muito maior. Eles são ainda os únicos que ligam para a faculdade que você faz. Quando a gente fala de varejo, banco comercial, Itaú, área de investimentos, inclusive Itaú, Bradesco, Santander, cooperativa, eles não estão nem ligando para qual faculdade que você fez. Agora, banco de investimento, sim. Banco de investimento é chato para isso. Tá? Então, na minha cabeça, eu quero trabalhar no banco de investimento. Você tem que fazer as melhores faculdades, você tem que ter uma certificação muito boa, pelo menos o CEA, tá bom? Mas é mais puxado. Fábio. Banco de investimento, há muito tempo eu não vejo uma vaga que não tenha, pelo menos um inglês intermediário real como exigência. Isso é muito diferente realmente. O perfil de que eles buscam é bem diferente do que os bancos grandes buscam. O Raul perguntou da questão de migrar do varejo para asset. Eu vi bastante, tá? Eu vi bastante profissional migrando do varejo para asset. O que precisa? Mais qualificação mesmo. Você tá no varejo, você está indo bem, investe no mestrado, faz o mestrado na INSPER, faz o mestrado ali na FGV. Eles valorizam isso. Então, eles valorizam muito essa qualificação. Busca o CFP, já tem o CFP, busca o CFA. Então, os profissionais que foram para essas áreas foram porque buscaram pelo menos o level 1 do CFA, que buscaram ter um inglês fluente. Então, você vai precisar de ter algo a mais para poder ir, mas só o feijão com arroz não vai resolver.
Mas se você buscar algo diferente, você consegue sim para um banco de investimentos, para uma asset, inclusive. Ó, que o Neto perguntou, Bradesco, qual a tua perspectiva sobre a área de investimentos? Eu acho que dos bancos grandes, o que mais. Segura, ó, vai acabar a live aqui 20 segundos, a gente já retoma com algumas perguntas, beleza? Eu vou reconectar aqui, que vai Beleza, acabar aqui e vou cortar, beleza? Então, mais uns 10 minutinhos, tá bom? Vamos lá. A gente conecta e fica mais uns 10 minutinhos, beleza? fechou.